Olá, irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo bíblico. Hoje é um dia especial porque nós estamos, de certa maneira, celebrando o final do circuito bíblico. Para você que não sabe, o nosso estudo bíblico é lançado no YouTube toda quarta-feira e nós, os pregadores, nós nos baseamos sempre no texto do circuito bíblico daquela semana, para ser bem preciso, da semana anterior, para que o leitor já tivesse tido contato com o texto a ser pregado. Nós, como igreja, lançamos um circuito bíblico no ano passado, com o objetivo de lermos juntos a Bíblia inteira uma vez ao ano. Nos 2 últimos anos, nós fizemos esse circuito bíblico da Bíblia toda, e foi muito gratificante poder ver o crescimento dos irmãos ao longo desse processo. Parabéns para você que cumpriu o circuito bíblico, e quando eu digo cumpriu, não significa, não estou aqui querendo parabenizar somente quem leu a Bíblia inteira. Não, para você que teve o desejo, que se movimentou na direção de, você que ficou um pouco atrasado, mas resolveu depois correr atrás, ou você que ficou atrasado, mas não desistiu e voltou depois no texto que estava, deixando uma parte sem leitura. Pessoal, não tem problema. Do ponto de vista aqui do coletivo, não tem problema. É a sua. Quem vai dizer se tem problema ou não é você. Eu quero celebrar com você o fato de você ter lido a Bíblia esse ano, porções da Bíblia esse ano. Para mim mesmo foi muito difícil esse ano acompanhar o ritmo do roteiro, do circuito bíblico. São tantas coisas acontecendo e tinha hora que eu atrasava, aí eu queria ler mais para tentar alcançar, depois eu fiz parte desse grupo que falou, não, então eu vou deixar isso aqui pelo caminho e vou voltar junto com a igreja para que a gente terminasse junto o circuito bíblico. Então eu me compadeço de você, porque eu sei que o nosso dia é cheio e que às vezes ler 3 ou 4 capítulos da Bíblia todos os dias demanda tempo, né? Quero também deixar um outro comentário que muitos irmãos dizem assim, eu não gosto desse tipo de leitura porque eu não entendo nada, que eu estou lendo, eu preciso ler rápido, né? Ler de uma vez assim, sem parar, ler corrido, e fica difícil captar. Sim, é verdade. E eu já falei isso ao longo do ano, mas eu quero repetir. Esse tipo de leitura é um dos tipos, uma das opções de leitura possíveis da Bíblia ou de qualquer outro livro, né, de qualquer objeto de estudo. Então existe essa leitura corrida que é como se você estivesse molhando uma esponja. Você é a esponja e você está ali em contato com o texto bíblico. De repente, você não está entendendo o que está acontecendo ali na sua leitura, pelo menos não está entendendo minuciosamente. Mas, como essa esponja que está cheia de água, todas as vezes que você for apertado por alguém, por uma situação da vida, o que sairá de você será o texto bíblico que você colocou no seu coração. Depois, você faz a leitura chamada uma leitura meditativa, que é quando você para em um capítulo e você fica ali pegando todas as informações possíveis daquele capítulo, consultando de repente outros livros, aí já é uma leitura estudada, para saber o que aquele autor quis dizer naquele texto específico, para aquele grupo específico, naquela data específica. Isso é um outro tipo de leitura, isso já é mais um estudo bíblico mesmo, mais aprofundado. Quero celebrar com vocês também o começo do novo circuito bíblico, que se dará na próxima semana. Além de celebrar o fato de lermos a Bíblia, vou celebrar também o fato de ser só o Novo Testamento, porque aí vai ser mais leve, vai ser mais acessível para quem tem menos tempo ou para quem não tem tempo. Provavelmente o circuito do próximo ano, que começa agora na semana que vem, ele será um capítulo da Bíblia por dia de segunda a sexta, tendo ainda o final de semana para você correr atrás dos atrasados. O objetivo disso, irmãos, é que nós, a liderança da igreja, possamos ajudar vocês com ferramentas, com projetos, para que vocês tenham o caminho facilitado, e nesse caso específico, da leitura bíblica. Então, convido vocês a começarem o próximo circuito conosco,
Mas também convido vocês agora a abrirem a sua Bíblia, as suas Bíblias, no livro de Apocalipse. Afinal de contas, estamos terminando o circuito bíblico desse ano aqui. O último capítulo da Bíblia, o último texto da Bíblia, eu quero ler com vocês, depois a gente ora. Abre aí, por favor. Apocalipse 22, verso 7. Diz assim, Apocalipse 22, 7, eu vou ler corrido, depois a gente ora. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então me disse, não cele as palavras da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo a imundícia. Continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora da cidade ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia desse livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. E a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nosso coração clama Maranata, para que o nosso Salvador apareça nos ares. Enquanto isso não acontece, nós agradecemos ao Senhor por mais um dia. Pedimos a Tua revelação, pedimos a Tua graça. Que o Senhor prepare as nossas mentes, os nossos corações de todas as pessoas que estão tendo acesso a esse áudio, a esse vídeo, para receber a Tua palavra. Que o Senhor fale através de mim, que nós possamos crescer no conhecimento sobre quem Tu és, sobre o Filho, sobre a vinda dEle. Em nome dEle, o Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Irmãos, último texto da Bíblia, o famoso livro das Revelações. Eu não vou discorrer muito sobre os detalhes, porque não é o foco, mas eu quero, através dessa leitura, destacar algumas coisas e tratar um pouco sobre aquele tão esperado dia, o glorioso dia, onde nós encontraremos o nosso Salvador e prestaremos culto a Ele. O texto diz no verso 7, eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Se você reparar, ou se você reparou na leitura corrida, tem 3 narradores aqui, tem 3 interlocutores aqui nesse texto. O João vai falar, Jesus vai falar e o anjo vai falar. Então você tem que estar atento. O livro de Apocalipse, então eu vou lendo e vou fazendo alguns comentários sobre. O livro de Apocalipse é um livro que demanda muita atenção sua, para você ler com calma. Quando você estiver lendo, você precisa saber quem está falando aquilo que você está lendo. Se é João ou se é algum ser que está no céu. Porque vocês sabem que os anciãos falam,
os santos e os anjos cantam louvores, e assim sucessivamente. Então é importante você saber isso. Outra coisa importante, quando você estiver lendo Apocalipse, repare bem, ótimo, né? Repare bem onde João está. Como assim, Pedro? João, nos primeiros capítulos de Apocalipse, lá no... Eu estou só fazendo aqui uma descrição ou uma informação geral. Capítulo 1 de Apocalipse, João recebe a revelação de Jesus Cristo através de um anjo. Aí ele vai ver Jesus, Jesus vai falar com ele. Ele vai escrever 7 cartas para 7 igrejas diferentes. Aí no capítulo 4, quando acaba as cartas, ele diz, depois dessas coisas, capítulo 4, verso 1, depois dessas coisas, olhei, diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, a voz de Jesus disse, suba para cá. Então, nos 3 primeiros capítulos da Bíblia, João estava onde? Na terra. Teve uma experiência espiritual. E escreveu o que Jesus narrou para ele. Depois, ele viu uma porta aberta no céu. Aí ele vai subir e vai ver uma realidade completamente diferente da realidade humana. Depois, ao longo do livro, ele vai relatar coisas que estão acontecendo na terra. Ou seja, ele vai ver as coisas do ponto de vista humano. E no mesmo texto ele vai relatar coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo no céu, do ponto de vista glorioso. E aí você tem que estar atento ali para você saber por que na terra está tendo choro e no céu está tendo alegria. E aí você vai fazendo o seu estudo de Apocalipse. Dito isso, vamos voltar para o nosso texto. Então, te dei 2 dicas, para você saber quem está falando no texto e para você saber onde João está quando ele está relatando aquele texto que você está lendo. Onde ele está? Está na terra ou está no céu? Quem está falando com ele? É Jesus ou é um anjo? E assim sucessivamente. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo. Bom, exemplo bom. Esse aqui é um exemplo bom, hein? Capítulo 5. Só um exemplo. João está no céu. No capítulo 4 ele subiu. O 5 diz assim, então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo. É um pergaminho. Escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Esse livro está bloqueado, ninguém pode ler. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz. Interessante falar um anjo poderoso, né? Chama atenção para isso, porque significa, parece que existem níveis de poder, níveis de glória. Não sei, porque ele destaca um anjo poderoso. Esse anjo falou, quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Quem é digno? Quem é digno? Ele gritou no céu, quem é digno de abrir esse livro aqui? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem debaixo na terra, que pudesse abrir o livro ou olhar para o livro. O livro é glorioso. Eu chorava muito, João está no céu. Eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir e de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse, uma outra pessoa no céu falou para o João, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, o leão da tribo de Judá venceu e vai abrir, João, não precisa chorar. Continua o texto, verso 6. Depois eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. O que aconteceu aqui de diferente? É difícil pegar essa, hein? O ancião falou para João que quem vai abrir o selo? O leão da tribo de Judá. Quando João viu o leão, João não viu um leão, João viu um cordeiro. Na realidade dos seres humanos, Jesus é um cordeiro. Na realidade do céu, Jesus é um leão glorioso. Nós que já somos cristãos, devemos nos relacionar com Jesus como um leão glorioso, forte, poderoso. As pessoas da terra se relacionam com Jesus como um cordeiro, porque elas precisam do cordeiro que foi morto para que elas sejam salvas. Isso é uma revelação de Apocalipse. No céu não tem um cordeiro sentado à direita de Deus. Nós reconhecemos ele como cordeiro porque nós estamos aqui no corpo humano. Mas no céu o que tem é um leão. E por aí vai. Esse é o livro de Apocalipse. Louvado seja Deus por isso. 22, capítulo 22, verso 7. Te dei 2 dicas aí, hein? Eis que em breve venho.
Eis que venho em breve, Jesus falando. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Então, se você quer ser bem-aventurado, se você quer ser uma pessoa abençoada, se você quer ser uma pessoa feliz, leia Apocalipse. É o que está escrito aqui. Feliz é aquele que guarda as palavras. Ou seja, você guarda no seu coração, não os detalhes, como eu citei aqui. Não, isso não, irmão. Não é sobre conhecimento. É sobre expectativa, é sobre esperança. O livro do Apocalipse trata das coisas do fim. Trata de muitas coisas, entre elas o desfecho, o nosso encontro com o soberano Salvador da humanidade, o glorioso dia. Se você guarda isso no seu coração, se você vive a sua vida na expectativa desse dia, desse encontro, você guardou essa palavra no seu coração. Você vai ser uma pessoa feliz. 8. Eu, João, então já não é mais Jesus dizendo, agora mudou o interlocutor. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas, todas aquelas que ele relatou nos 21 capítulos anteriores. Eu, João, testifico que foi eu que vi e ouvi. Eu vi realmente, acreditem em mim. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo. Então o anjo fez um tour com João pelo céu. Presta atenção nessa informação. O anjo não só mostrou o céu para o João, o anjo mostrou o futuro para o João. É como se o anjo levasse João para uma viagem no tempo. A gente não sabe como isso aconteceu, se foi tipo um sonho ou se João estava lá pessoalmente. O anjo levou João como que uma viagem no tempo. Ele viu aquilo. Ele ficou tão impactado que ele caiu para adorar o anjo, é o que ele diz aqui. 9. Mas o anjo me disse, não faça isso, não me adora. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore somente a Deus. Então o anjo, nenhum anjo de Deus recebe adoração, tá bom? Por isso que não é bom o cristão ter figurinhas, imagenzinha de anjo, como se o anjo protegesse a sua casa, como se você tivesse uma relação com aquele anjo, uma relação de veneração, de idolatria, de dependência. Não. Os anjos servem a Deus. Se Deus mandar o anjo cuidar de você, ele vai cuidar. Mas você adora a Deus. Você não adora anjo. Anjo não aceita adoração, desde que ele seja de Deus. Porque os anjos que caíram são chamados de demônios. Mas eles continuam sendo anjos. Só que eles caíram. Esses caras aceitam adoração. Então a Bíblia diz que atrás de uma imagem de escultura, atrás de um pôster, atrás de uma ideia que você tem no seu coração e que você idolatra aquilo, a Bíblia diz que atrás daquilo tem um demônio escondido, ou seja, tem um anjo caído escondido. Por quê? Porque os anjos caídos são loucos por adoração. Volta na história de Lúcifer. Lúcifer caiu, foi expulso do céu porque ele quis ser como Deus, ele quis ser adorado. Ele quis ser adorado. Então, o que os demônios esperam hoje é serem adorados. Por isso que você vai nas outras religiões, as pessoas têm que entregar coisas para eles. Eles pedem coisa. Eles querem presentes, porque ninguém dá presente para um demônio. Ninguém dá presente aleatoriamente, de livre e espontânea vontade, para um ser caído. Então, eles negociam isso com as pessoas, porque eles gostam de receber honra. É isso que um anjo caído faz. Um anjo de Deus não recebe adoração. Nunca. Isso já aconteceu outras vezes na Bíblia. E os anjos falam, levanta porque eu sou um conservo teu. Eu sirvo o mesmo Deus que você, nós estamos de igual. Você serve, eu sirvo também. Só que eu sou espiritual, você é humano. Mas não vem me adorar não. Até porque se eu aceitar essa adoração, o cara vai me expulsar de lá. Então, guarda essa. Verso 10. Então me disse, quem está dizendo? O anjo. Para quem? Para João. Então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Então João escreveu um livro chamado Apocalipse. Na verdade chamado Revelação. Fechou esse livro. O anjo falou, não sela o livro. Ou seja, esse livro tem que estar disponível para todas as pessoas. Não é um livro escondido. Não é um livro da igreja. Não é um livro dos grandes missionários, não é um livro dos grandes teólogos. Não! Ele é um livro para que todos possam ler. Ah, mas é muito difícil entender. Leia.
O Espírito Santo que ditou esse livro ou ensinou essas coisas para o João está em você. Fala para o Senhor Deus, me ensina, tenho dificuldade de entender quem que é a besta que sai do mar. Eu tenho dificuldade de entender quem que é essa mulher do deserto. Eu tenho dificuldade de entender porque no capítulo 4, o mar de vidro que está diante do trono está clarinho. E depois, uns capítulos para frente, o mesmo mar de vidro diante do mesmo trono, ele tem fogo dentro dele. E é difícil entender porque o mar de vidro, que estava clarinho, agora tem fogo dentro dele e ainda tem pessoas no céu que não tinham vestes e foi dado vestes. Ou seja, começa a conversar com Deus sobre o que é o céu, a realidade do céu. Porque tem pessoas diferentes, porque tem pessoas que são purificadas, elas brilham como uma luz, Apocalipse 4, o mar de vidro, como um cristal, porque depois tem pessoas dentro desse mar como um cristal que estão chamuscadas como que pelo fogo. Então elas vieram de algum lugar que tinha fogo, mas elas estão lá. Mas umas têm as vestes brilhando, outras têm as vestes chamuscadas como que pelo fogo, mas todo mundo é glorioso. Depois tem um outro grupo que está escondido debaixo da cadeira de Deus, do trono de Deus. E esse grupo foi vestido no céu, ele nem tinha veste. Pois é, tudo isso. Pedro, mas você está montando uma mansão na minha cabeça, agora eu não consigo entender nada. É isso, vai para o texto, lê e pergunta para Deus. Deus deixou esse texto para você entender sobre como vai ser o seu futuro. Você precisa saber como vai ser o seu futuro para que você viva por esse futuro. Se você não souber como vai ser o seu futuro, você não vai viver por esse futuro. Você vai viver só pelo que Deus pode fazer para você hoje. Você vai usar Deus. Agora, se você vive pelo que Deus já fez para você e está esperando acontecer no futuro, você vive baseado nesse livro aqui. Na Bíblia, né? Sagrada. 10. Então me disse, não cele as palavras da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se. Dá a entender que esse livro é um relato do que vai acontecer, mas ele não tem o poder de mudar as pessoas, porque o justo continua justo, glória a Deus, e o injusto continua injusto. O que muda as pessoas é Deus convencendo elas de que o Espírito Santo convencendo-as de que elas precisam do Senhor Jesus. Então o livro não é mágico. O livro não é mágico. Nós não adoramos um livro. Quando eu digo livro, você pode interpretar ou só o livro de Apocalipse, a carta que João escreveu, ou só a carta, pode dizer, né, aquele papiro, aquele papel que João escreveu, ou a Bíblia toda. Então, todas as vezes que cita livro nesse texto, alguns irmãos acreditam que está falando só do Apocalipse, outros irmãos acreditam que está falando da Bíblia inteira, mas isso não muda para nós, né? Porque o Apocalipse está na Bíblia, então dá no mesmo. 12. Vai mudar. Eis que venho em breve. Quem está falando agora? Jesus, porque é Jesus que vem. Quem estava falando antes? O anjo. Então mudou agora. Porque a gente tem a ideia de que João estava sentado escrevendo. Não, irmãos. Ele viveu essa experiência ao longo de X dias, X horas, X anos. Viveu essa experiência, depois ele relatou. Então é como você contando uma história. Quando você está contando uma história, vai fluir. Ontem eu saí Não, hoje mesmo eu fui para o college de manhã, a Érica me levou e falou, tem uma boa aula. Depois de tarde, quem me trouxe para o escritório foi o meu tio. E ele falou assim, tem um bom trabalho, tem um bom dia de trabalho, Deus é convosco. Se você não prestar atenção, dá a sensação de que tudo foi um personagem só que fez. Aí, claro, né? Se eu continuar discorrendo essa história, como, por exemplo, a aula foi boa e eu pude aprender várias coisas lá, seguindo o conselho da Érica. Parecido com o que o meu tio me disse quando me deixou no office sobre Deus te abençoe. Então eu estou relatando no mesmo texto 2 momentos diferentes do meu dia, 2 pessoas diferentes falaram comigo e eu coloquei no texto as frases que essas 2 pessoas diferentes falaram comigo. Então no texto tem 3 pessoas falando. Eu falando para você, eu citando o que a Érica falou e eu citando o que meu tio falou. E aí você tem que estar atento para não se confundir com quem falou cada coisa.
Eis que venho em breve, verso 12. A minha recompensa está comigo. Eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Como a gente sabe que é Jesus falando, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, calma. Eis que venho em breve, está terminando o livro, e João cita de novo a frase de Jesus, eu venho em breve. Agora ele adiciona uma coisa nova, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um. Então, existe uma recompensa. O que é essa recompensa? Não sabemos. Mas sabemos que existe uma recompensa. Se você pegar esse mesmo Jesus aqui, o personagem Jesus que fala aqui, com o personagem Jesus que contou as parábolas e falou que o que você planta, você colhe. Se você planta muito, você colhe muito. Se você planta pouco, você colhe pouco. O mesmo Jesus que falou sobre a parábola dos talentos, tira desse daqui e dá para aquele que tem mais. O que tinha 5 ganhou 10, o que tinha 2 ganhou 4. Proporcionalmente é a mesma coisa. Então a gente podia falar, os dois alcançaram o mesmo lugar porque os dois ganharam 100%. Beleza. Até o momento em que Jesus manda o anjo tirar do que escondeu o talento e entregar para o que tinha 10. Então o que tinha 10 ficou com mais de 100%. Então não tem como a gente dizer que os dois ganharam a mesma coisa. Volta para esse texto aqui. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo. E eu vou dar a cada um de acordo com o que fez. Então, para mim, está bem claro, explícito esse texto. O Senhor Jesus carrega uma recompensa com ele. Claro que, irmãos, no primeiro momento, você deve ser uma pessoa apaixonada por Jesus. A sua recompensa, a minha recompensa é encontrá-lo. É isso. Nós precisamos ansiar pelo dia em que nós o encontraremos. Nós olharemos para os olhos daquele que tem os olhos como chama de fogo e a clareza, o brilho dos olhos dele rasgará a nossa alma. Todos os seus traumas foram embora. Todas as suas doenças foram rasgadas por aquele fogo. Todas as suas tristezas foram embora. O seu corpo foi transformado num abrir e fechar de olhos quando a trombeta tocou. Não tem mais desejo pecaminoso. Só existe um desejo: encontrar o noivo. Esse dia, esse grande dia, é o dia, ou será o dia, onde nós nos livraremos da carne. Daquela carne que Paulo reclamou, de o que eu não quero fazer eu faço, porque existe algo que habita em mim. E não é espiritual, é da criação, porque a criação caiu. Jesus redimiu. Nós estamos nesse processo. Esse processo terminará um dia, o processo de redenção do corpo. O dia que nós o encontraremos. Nosso corpo será redimido. Não tem mais carne, não tem mais desejo pecaminoso, não tem mais inveja, não tem mais tristeza. Ah, eu vou chegar no céu e eu vou ficar lembrando da pessoa que não foi. Porque você não é apaixonado por Jesus, você é apaixonado por essa pessoa. Porque quando você estiver diante do homem que você serviu a vida inteira, não há espaço. Irmão, os seus olhos estarão conectados aos olhos dele. Não há espaço para você pensar em outra coisa, tamanha a beleza. Quando você chega diante de uma paisagem exuberante, você não pensa na pessoa que está passando mal da sua família. Você, por um lapso de 7 segundos, 10, 15, 2, você fala, uau! Aí depois sua vida volta ao normal. Sabe esse uau? Isso vai ser eterno. Você não vai se lembrar. Aliás, você não vai conseguir ter preocupações mais, porque você estará diante do belo dos belos. Então, não há espaço para mais nada. Mas, enfim, eu posso te dizer que a inveja será exterminada com a carne, a dor, os ciúmes, a tristeza. Tudo que tira a sua paz. Então, seu corpo será transformado nesse dia. E com fé em Deus, você estará naquele culto do Apocalipse 4. No meio do mar de vidro, ouvindo, lê lá depois do Apocalipse 4, ouvindo os anciãos dizerem palavras de honra, ou os anjos dizerem palavras de honra e os anciãos se prostrando.
Nós estaremos lá, eu quero estar lá. Eu batalho por isso. Mas, por misericórdia de Deus e um amor que a gente não consegue entender, existe algo a mais ainda, que é a recompensa. Qual é a recompensa? É ter mais glória ou não? Qual é a recompensa? É morar numa casa diferente da outra? Morar numa rua de ouro diferente? Uma rua de pedra preciosa diferente? Não, isso é pensar com a mente humana. Se você ama o Cordeiro de Deus mais do que qualquer coisa, é óbvio que a recompensa tem a ver com Ele. Vou falar de novo. Você ama Jesus mais do que o dinheiro. Então você não está preocupado se a recompensa é dinheiro. Você ama Jesus mais do que os seus filhos. Você não está preocupado se a recompensa é a salvação dos seus filhos. Você ama Jesus mais do que a sua vida. Você não está preocupado se a recompensa tem a ver com a sua vida. Então, se você ama Jesus mais do que essas coisas, a sua recompensa tem a ver com quem? Com Jesus. Então, talvez, e só talvez, eu posso conjecturar que a recompensa está diretamente ligada a Jesus. De repente, pode ser quem vai andar mais perto dele ou não, não sei. Mas a recompensa, o céu é feito por pessoas apaixonadas. O céu foi feito para pessoas apaixonadas por Jesus. A recompensa, qualquer outra recompensa que te derem, qualquer outra recompensa que for dada para uma pessoa apaixonada por Jesus não será uma recompensa. Essa pessoa vai falar, beleza, isso aí, eu quero ele. Então, se o céu foi feito para pessoas que amam Jesus e Jesus habita lá, quando eu digo céu, não estou falando uma realidade acima de nós. De repente, a Jerusalém Celestial pode descer e habitar aqui. Volta. O céu foi feito para pessoas que amam Jesus. Jesus habita lá. A recompensa tem a ver com estar com Ele, mais próximo dEle, andar com Ele. Eu não sei te dizer o que é, ninguém sabe dizer o que é. Eu só estou conjecturando baseado no que o texto nos entrega. Porque, irmãos, presta atenção. Se tiver lá um monte de gente sentada à mesa, ele vai estar de frente com todo mundo. Mas existirão pessoas ao lado dele. Mas você quer sentar do lado dele? É óbvio que eu quero sentar do lado dele. Mas você não lembra do texto que os apóstolos falaram, deixa sentar ao lado? Eu lembro. E eu lembro do que ele respondeu. O meu pai sabe quem vai sentar do meu lado ou não. Vocês não estão preparados para viver, para tomar o cálice que eu quero que vocês tomem. Então, assim, Deus sabe quem vai sentar do lado de Jesus. Logo, pessoas sentarão ao lado dele. E outras pessoas estarão contentes em estar lá no número 5.000 de frente para ele. Beleza, é isso. Eu quero estar do lado dele, irmãos. Porque eu o amo mais do que tudo. Eu entreguei os melhores dias da minha vida para ele. Quando ele mandou eu parar de fazer as coisas que eu gostava, eu parei. Porque eu o amo. Não porque eu desejo ter alguma coisa no céu. Porque eu quero fazê-lo feliz do jeito que ele me fez quando eu o encontrei. 13, 14. Eita, agora começa. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Olha que interessante, irmãos. Quando Adão caiu, lá no Éden, o livro de Apocalipse é um espelho de Gênesis. Então, se você quiser entender bastante Apocalipse, leia Apocalipse junto com Gênesis. Quando Adão caiu no Éden, quando ele caiu, ele foi expulso, ele se viu nu. Ele construiu uma roupa para ele, para cobrir a nudez, porque a nudez incomodava a Deus. Deus não aceitou a roupa e Deus costurou uma roupa para Adão. No reino de Deus, roupa tem a ver com justiça. Conversar com Deus, estar puro diante de Deus. Então, aqui no planeta, aqui na nossa realidade humana, existem as pessoas que estão vestidas, que são os que entregaram a vida para Jesus. E as pessoas que estão nuas. Todo mundo foi expulso do Éden, eu e você fomos expulsos do Éden. Nós estávamos nus até aceitarmos Jesus como Salvador, e aí Senhor Deus costurou uma roupa para nós, espiritualmente falando. Chega no último texto da Bíblia, ele fala: felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida. Então, é possível você ser crente e estar com a veste suja. Pedro, eu quero provas. Um belo dia, Jesus tirou a roupa, ajoelhou aos pés dos discípulos e começou a lavar os pés deles. Pedro falou assim: o Senhor não vai fazer isso comigo, porque isso é uma posição de servo. Eu não quero que o Senhor me sirva.
Não precisa lavar os meus pés. Aí Jesus fala para Pedro assim: vocês já estão, eu preciso fazer isso para você ter parte comigo no reino. Aí ele adiciona uma informação: vocês já estão vestidos. Apenas eu preciso, não lembro se ele fala purificar, lavar as vestes de vocês. Então, o que dá a entender é que o ato que Jesus está fazendo ali é para demonstrar aos irmãos que só Ele tem condições de lavar as nossas vestes espirituais, as vestes que nós já temos. Quando Ele se prostrou aos pés dos irmãos para lavar os pés, Ele, no diálogo com Pedro, entregou uma revelação. O crente, irmãos, ele aceita Jesus e se batiza de coração, ele é vestido. Só que a caminhada dele pelo deserto da vida faz com que a poeira do deserto suje as vestes. Isso é uma analogia. E você precisa o tempo inteiro estar confessando os seus pecados, suas lutas, seus traumas, o perdão. E aí você, cada vez que você confessa, você vai limpando as suas vestes no sangue do Cordeiro. Felizes os que lavam as suas vestes. Então ele já tem veste, ele precisa ainda lavar. Então se você é crente, pergunte para Deus se as suas vestes estão limpas ou sujas. E se Deus te der uma visão que você está nu, corre, se ajoelha aos pés dele, clama por misericórdia e fala: Jesus, eu entrego minha vida para você, vou me batizar no próximo batismo. Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida. Se não tiver com a veste limpa, você até vai habitar naquele lugar das pessoas vestidas, mas não tem acesso à árvore da vida. Vai pegando aí, hein? Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Olha que interessante. Fora da cidade ficam os cães, os que praticam a feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Existe um time que está fora e um time que está dentro. O time que está dentro está com as vestes limpas. Dá a sensação que dentro do time que está fora existem pessoas com as vestes sujas. Vai pensando aí. 16. Eu, Jesus, ele que está falando, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Volta lá para as 7 primeiras cartas dos 3 primeiros capítulos de Apocalipse. Eu, Jesus, mandei o anjo para ele contar para vocês, revelar a vocês o que vai acontecer no futuro. Eu, Jesus, sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Muito legal que Jesus se auto-intitula essas coisas, né? Muitas vezes a gente vê os profetas dando títulos para Jesus, os anjos, mas agora é Jesus falando o que ele é, né? Legal isso. Eu sou a raiz e o descendente de Davi. O Espírito e a noiva dizem: vem. Vem por quê? Porque lá no começo dessa sessão que nós estamos lendo, João escreveu que Jesus falou: eis que em breve venho. Existirá aquele dia onde Jesus aparecerá nos ares e nós ouviremos a trombeta e nós encontraremos com ele. Os nossos corpos serão transformados. E nós entraremos em um estado de verdadeira alegria, não o que a gente vive aqui. Todos os padrões que você tem aqui são padrões humanos. O que você chama de alegria não é alegria, é alegria humana. O que você chama de felicidade e contentamento não é isso, isso é do ponto de vista humano. Inclusive o que você chama de tristeza, o que você chama de tristeza é do ponto de vista humano. Por exemplo, uma pessoa X fica triste se o filho dela que fez coisa errada for preso. Jesus não fica triste, porque aquilo foi a justiça. Então, todos os sentimentos que nós temos são humanos, não tem nada a ver com o que vai acontecer no céu. Nós seremos livres dos nossos próprios sentimentos humanos. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Esse dia é o dia que você deve almejar, mais do que qualquer outro dia. Por isso você deve viver clamando: vem, Jesus. Por que vem Jesus? Para me livrar dos meus problemas? Não, vem Jesus porque eu te amo. E eu não aguento mais viver segurando meu ímpeto pecaminoso por amor ao Senhor. Eu não aguento mais viver segurando o meu ímpeto pecaminoso, porque eu amo o Senhor, eu não quero pecar. Eu não aguento mais viver dessa maneira, eu quero ser livre desse corpo. Vem, Jesus.
restaura o meu corpo, salva-me de mim mesmo. Leva-me para o projeto inicial, onde as frutas têm gosto de fruta, onde o paladar será restaurado, onde as relações serão refeitas, onde a alegria terá gosto de alegria, não de egoísmo. Eu fico alegre quando eu fico alegre, mas por consequência outra pessoa se dá mal. Não, o lugar onde a alegria é a verdadeira alegria. E o lugar, irmãos, onde a vida é de verdade, onde você sente as coisas, onde você consegue... O ar é tão de verdade, C.S. Lewis diz isso. A grama é tão de verdade, isso é uma brincadeira que ele faz, né? A grama é tão de verdade que ela quase fura os meus pés, porque ela é de verdade. Ele só quer que você entenda assim, as coisas são de verdade. O ar é de verdade, o amor é de verdade, a amizade é de verdade, os relacionamentos são de verdade, a ponto de você conseguir amar um amigo. Amar um amigo, nunca mais ficar triste com ele, nunca mais se decepcionar. Porque se você ama a pessoa, ela não tem condições de te decepcionar, porque você ama ela antes do favor que você espera dela. Dá para entender isso ou é muito... Não tem como uma pessoa que você ama te decepcionar. Se ela te decepcionou, você estava esperando algo dela. Se você estava esperando algo dela, você não a ama, você quer trocar. Por isso que Jesus... Oh, Jesus, nos ajuda. Por isso que tudo que você faz contra Jesus não muda o que ele sente por você, porque ele te ama. Glória a Deus por essa revelação. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Então você agora fala, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quem tiver sede, venha também, tem chance. Porque a noiva já é a noiva. A noiva já está dizendo, vem, 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 vem. Aí tem um time que está com sede. Quem tiver com sede, vem também você. Vem participar do nosso grupo. Quem tiver sede, diga, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Jesus não espera que você faça nada, Ele não está trocando com você. Ele simplesmente abriu a ponte, abriu a porta que te dá acesso às fontes de água viva. Aquela água que você bebe e jamais você tem sede de outra coisa. Beba dessa água, irmão. Para de correr atrás das coisas que estão te entristecendo. As coisas só estão te entristecendo porque você deu muito poder a elas no seu coração. As coisas só estão fazendo você triste porque você atribuiu poder a elas no seu coração. Para com isso. Seja superior às coisas. Não deixe que nada, nem ninguém molde o seu dia. Como que você está bravo com uma pessoa e aquilo estraga o seu dia? Como que aquela pessoa do lado de fora de você tem condições de te perturbar? Que poder você entregou para essa pessoa? Acorda. Beba da água da vida. Beba da água da vida. Ande pela vida entregando coisas e não dependendo de coisas. Entregando coisas e não demandando coisas. E Pedro, mas as pessoas vão me ferir, as pessoas já te feriram. Irmãos, você ama igual Jesus amou. As pessoas feriram ele. E beleza, não muda quem ele é. Ele é amor. Nós devemos imitá-lo. Declaro a todos que ouvem as palavras da profecia desse livro. Agora João vai fazer uma declaração. Essa é a declaração. Abre aspas. Se alguém lhe acrescentar algo a esse livro, se alguém acrescentar alguma palavra a esse livro, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra dessa profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas nesse livro. Olha isso, hein? A gente não pode deixar de pregar Apocalipse, de falar de Apocalipse. A gente não pode passar um pano. A gente não pode querer esconder o que Deus vai fazer. Deus vai juizar o povo. Deus mandou o Cordeiro. Vai chegar uma época que o anjo da morte vai passar, alegoricamente dizendo, igual foi no Egito. No Egito foi de verdade, eu que estou fazendo uma alegoria. O anjo da morte vai passar. Quem não tiver coberto pelo sangue do Cordeiro de Deus vai sofrer. E é isso. Quer você goste, quer você não goste.
Se alguém tirar alguma palavra desse livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, eu venho em breve. Terceira vez nesse pequeno trecho que Jesus confirma, eu venho em breve. Ah, mas está demorando muito. Em breve para Jesus, Jesus está fora do tempo. Para a gente passa muito tempo. Para Jesus, Jesus está fora do tempo. Ele falou assim, eu venho em breve, confiem em mim. Dediquem-se a essa informação. Porque se você achar que eu estou blefando e eu aparecer, vai ser ruim para você. Então eu já estou te falando, eu virei. Lava suas vestes, confessa os seus pecados, abandona as práticas pecaminosas, resolva o que você tem que resolver, vai perdoar, vai pedir perdão, vai pagar a dívida, perdoa a dívida que você tem por aí, porque assim, isso está te fazendo mal, está corroendo você, está estragando seu casamento, uma dívida que você tem com uma pessoa de anos atrás, deixa isso para lá, você não vai receber isso e isso está atrapalhando a sua vida, solta. Um dia ele vai aparecer nos céus para todo mundo. Ou eu posso sair ali, bater o carro e morrer. E você também. Não fica, bate na madeira. Sangue de Jesus tem poder, misericórdia. Irmão, se você está vivo, você vai morrer. Um dia. Pode ser hoje. Como estão as suas vestes? Esse é o ponto. É só isso. A minha função é te alertar. Como estão as suas vestes? Se eu morrer hoje, irmão, diante de Deus. Eu falo isso para minha família inteira sabe. Meus amigos todos sabem. Irmão, o dia que você receber a notícia, você pode por um segundo falar assim, meu, pastor Pedro era tão legal. No próximo segundo você fala assim, ele está onde ele queria estar. Irmão, eu vivo por isso. Eu vivo por isso. Eu não viajo porque eu gosto de viajar. Eu não prego porque eu gosto de pregar. Eu faço isso porque eu quero que mais pessoas vivam por isso. Eu vivo por isso o dia que eu vou encontrar com ele. Não era para ser assim, não era para ter esse choro. 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, eu venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus, é o que o texto diz. Vem, Senhor Jesus. E João termina, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Vamos orar? Papai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito que nos ensina. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez. Muito obrigado por tudo que o Senhor faz todos os dias, nos desculpando. Obrigado pelo teu amor que nós não entendemos. Obrigado pelo teu abraço, obrigado pela tua palavra. Sim, Jesus, nós ansiamos pela sua vinda. Nós esperamos esse glorioso dia. E que o fogo do Senhor, Jesus, que o fogo dos seus olhos rasgue os nossos corações agora, hoje, os corações dos meus irmãos que estão ouvindo essa mensagem, para que eles entendam que não existe nada melhor, não existe prazer maior do que se prostrar diante do Senhor e viver o que o Senhor tem para cada um viver. Senhor Jesus, que o teu Santo Espírito nos revele mais sobre o Senhor e o teu plano. Santo Espírito de Deus, eu peço ao Senhor, por favor, nos revele o Filho mais e mais. Nos revele o leão da tribo de Judá. Nos revele o plano dele. Nos revele os prazos. Nos revele os projetos. Mostre a nós o que nós devemos fazer como igreja, o que nós devemos fazer como casa, família, cada um, e o que nós devemos fazer como pessoalmente. E que o teu amor e o nome de Jesus impacte todas as nações, todas as tribos, todas as línguas, todos os dialetos, todos os países, que já conseguimos isso. Mas que o Espírito Santo, que o Senhor mostre Jesus em todos os dialetos existentes. Não importa se a tribo tem 100 pessoas. Eu peço, tenha misericórdia dessa tribo. Revele Jesus a eles. Revele Jesus a nós aqui que temos todas as ferramentas e não buscamos. Tenha misericórdia de nós. Que nós possamos ser o povo que ama a vinda de Jesus.
E que enquanto isso não acontece, nós seguiremos trabalhando para a expansão do reino dele aqui. Só conseguiremos isso através do Senhor, Santo Espírito. Obrigado. Papai, receba a nossa adoração, receba o nosso culto. Em nome do teu Filho amado, o Salvador das nossas vidas, o amado da nossa alma, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Deus abençoe.